Olá, ótima tarde para você. O Boletim Legislativo está começando com muita informação da Câmara Municipal e prestação de serviço. Na edição desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, te mostramos um projeto de lei que promove igualdade entre mulheres e homens nas premiações realizadas em São José. E ainda, uma nova medida do governo federal beneficia bons condutores com a renovação gratuita da CNH. E prepare o bolso! A passagem de ônibus do transporte público de São José dos Campos fica mais cara a partir de hoje. Te contamos mais detalhes já já. Abrimos o jornal com um projeto de lei aprovado aqui na Câmara Municipal que busca combater a desigualdade de gênero em premiações realizadas na cidade. A proposta tem como objetivo proibir o pagamento de valores diferentes para homens e mulheres em competições de diversas categorias e assim garantir que elas tenham as mesmas chances de sucesso e reconhecimento. Ter uma carreira renomada no esporte, com títulos e passagens por grandes clubes, geralmente é sinônimo de sucesso e estabilidade financeira, mas nem sempre isso acontece para as atletas femininas. A Daiane, mais conhecida como Bagé, foi campeã do mundo jogando como lateral do São José em 2011, ganhou destaque e chegou à seleção brasileira representando o país. Conquistou 3 títulos em Jogos Pan-Americanos em 2003, 2007 e 2011. A ex-jogadora destaca que os valores recebidos nas premiações nunca passaram perto do que os homens recebem. Tinha vezes que a gente recebia, tinha vezes que a gente não recebia, e aí era muito abaixo. Acho que a gente não pode nem dizer, talvez uns 10% do que o masculino ganhava, às vezes menos que isso ainda, né? Então a gente tinha muita dificuldade naquela época em relação a essas premiações, né? Hoje melhorou, mas eu acredito que a gente ainda está nessa luta muito grande, principalmente por igualdade, né? Salarial, igualdade de premiação para o futebol feminino. A gente vê o crescimento e a evolução do futebol feminino, mas a gente sabe que principalmente esses valores, né, podem ajudar e alavancar muito mais ainda o futebol feminino. Sabendo dessa disparidade nos valores das premiações, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Gilson Campos, que autoriza o Poder Executivo a adotar medidas que promovam a igualdade na premiação para homens e mulheres em eventos realizados na cidade. De acordo com o parlamentar, promover esse tipo de igualdade é um incentivo para que mais mulheres marquem presença nas competições realizadas no município, sejam elas esportivas, artísticas ou tecnológicas. Para essa especialista em direito da mulher, a promoção de projetos que promovam essa igualdade no reconhecimento também é uma forma de combater diretamente a discriminação sofrida pelas mulheres nos âmbitos competitivos. Não acaba sendo só injusto, é uma discriminação, né? Essa mulher que compete em igualdade com esse homem, cumprindo as mesmas regras, os mesmos requisitos, tendo a mesma capacidade técnica, física, intelectual, e na hora da premiação ela recebe menos, não é injusto, é uma questão discriminatória. A advogada destaca ainda que essa atitude de São José também pode servir de modelo para outras cidades do Vale do Paraíba. A mulher se sente mais empoderada, traz a inserção de mais mulheres em determinada categoria de competição e acaba atraindo também mais patrocínios e a continuidade dessa mulher. Acaba sendo, com certeza, uma referência para que outros municípios adotem. Apesar de já notar uma melhora no cenário esportivo nacional, a ex-atleta considera que a lei pode ser um grande incentivador para o esporte feminino na região. Isso vai ser maravilhoso, né? Acredito que muitas atletas vão aparecer e o futebol feminino e o esporte feminino vai ser bem valorizado. Ainda no Legislativo, agora te mostramos 2 novas regras que entraram em vigor na nossa cidade e já estão contribuindo com o dia a dia dos joseenses. Confira no quadro Agora é Lei. Agora é lei. O calendário oficial de eventos da cidade ganhou uma nova campanha educativa, a Semana de Conscientização sobre o Luto Parental. A ação municipal, fruto de uma lei aprovada pelos vereadores, pretende desmistificar o processo do luto a partir do diálogo e trabalhar o assunto com toda a sociedade para reduzir preconceitos e estereótipos.
Outra meta é criar uma rede de apoio e acolhimento às famílias que enfrentam esse momento difícil, que é a perda de um filho. Como reforço das atividades, a lei prevê ainda a criação de mais uma campanha, o Julho Âmbar, um mês dedicado para promover ações educativas sobre o tema. Agora é lei. Outra data comemorativa que passou a ser incluída no calendário oficial de festas e eventos da cidade, a partir de uma lei aprovada na Câmara, é o Festival Avoando São Francisco Xavier. A iniciativa tem como objetivo incentivar e valorizar a observação de aves em parques, áreas verdes e unidades de conservação do Distrito de São Francisco Xavier. Além da observação de aves, o festival conta com palestras, rodas de conversa, oficinas, vivências e apresentações musicais ao ar livre. A iniciativa também tem como objetivo promover a conscientização sobre o cuidado e preservação do meio ambiente. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. E quem usa o transporte público em São José dos Campos terá que separar um valor a mais para a passagem de ônibus, viu? Neste mês, a Prefeitura anunciou o aumento das tarifas do serviço do transporte coletivo na cidade. E esse reajuste já começou a valer a partir de hoje. O valor passa de R$ 6,00 para R$ 6,50. Vamos saber então como vai funcionar a cobrança da tarifa com o repórter Gabriel Campoy. Boa tarde, Gabi, tudo bem? A passagem vai ficar mais cara, é isso? Exatamente, Ju. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente no Boletim Legislativo. A passagem de ônibus aqui em São José dos Campos vai subir. Foi um reajuste aprovado pelo Conselho de Mobilidade Urbana, que, segundo a Prefeitura de São José dos Campos, leva em conta o aumento dos custos do sistema. Isso inclui, especificamente salários, combustível e também a inflação acumulada do período. O Sobral está passando aí pelo pessoal, mostrando o ônibus. É uma realidade que o josense vai ter que enfrentar essa passagem mais cara. Atenção, vamos agora aos valores específicos de como vai ficar cada uma das tarifas, os novos preços, tá bom? Ó, valor dinheiro ou meios digitais. O valor normal vai para R$ 6,50. O Vale Transporte vai para R$ 6,30. O bilhete único comum para R$ 5,25. Durante a semana, esse valor, e R$ 4,75 o bilhete único aos domingos, tá bom? Importante informação para quem tem o bilhete único comum. Quem ainda tem crédito nessa modalidade pode usar por mais 30 dias o bilhete único comum dentro do valor antigo. É para ficar atento, é bom com essa informação que você fica se tiver um valor ainda pagando o valor da tarifa antiga, mesmo com crédito que você já tem no bilhete. Continuando, a passagem para os estudantes para R$ 2,50, R$ 2,50 a passagem. No transporte alternativo vai para R$ 6,50 para todos e R$ 3,25 para estudantes. O transporte alternativo são as vans. É bom também o pessoal ficar de olho a respeito da passagem das vans, que não é só nos ônibus, o transporte alternativo também vai ser impactado com essa mudança. Atualmente, o Sistema Josense transporta cerca de 5,8 milhões de passageiros por mês, mas menos da metade, segundo a Prefeitura, paga pelo valor integral. E é bom lembrar também, pessoal, que desde 2024, 193 novos ônibus foram incorporados à frota elétrica, né? Já que São José dos Campos pensa em colocar 100% futuramente da frota com ônibus elétricos. Importante informação, a Prefeitura ainda destaca que todos esses estudos que embasaram o aumento estarão em breve disponíveis no portal da Transparência. Volto com você, Júlia. Obrigada pelas informações, Gabriel. Vamos mudar de assunto e falar de uma nova medida do governo federal que beneficia motoristas que dirigem de forma responsável. Com a implementação da medida provisória do Bom Condutor, a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, está sendo renovada automaticamente em todo o país.
A medida é uma forma de reconhecimento para quem respeita as leis de trânsito. Porém, o benefício não é universal e exige um histórico limpo, além de atenção à faixa etária. No Boletim Entrevista de hoje, vamos entender melhor como funciona essa mudança e quem tem direito ao benefício. Olá, seja bem-vindo ao Boletim Entrevista. Entrou em vigor a renovação automática da CNH para os chamados bons condutores, uma medida do governo que promete simplificar o processo de renovação da carteira de motorista. Para comentar essa nova regra e explicar o que muda na prática, vamos conversar com Adriano Tirelli, especialista em trânsito e mobilidade. Adriano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Tirelli, para a gente começar, por que o governo resolveu implementar a renovação automática aí da CNH para os bons condutores? Olha, o primeiro passo foi para poder prestigiar aquele bom condutor, aquele que realmente gera uma mobilidade segura, respeita as regras de trânsito, respeita as normas de sociedade, convive no trânsito. Segundo, para desburocratizar o processo de renovação, que realmente ele era um pouco burocrático, né? O trâmite do processo, ele trazia uma certa burocracia que estendia demais o tempo e às vezes prejudicava os motores profissionais. E para quem está em casa entender, quais são os critérios aí para o motorista ser considerado um bom condutor? Olha, o primeiro critério é o registro como bom condutor na Carteira Nacional de Habilitação, no formato digital, hoje CNH Brasil. Então o selo de bom condutor tem que estar lá na aba da carteira de habilitação. Segundo critério, não ter sofrido nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses do ano da renovação. Então, você pega o ano da renovação, conta 12 meses para trás, não ter sofrido nenhum tipo de infração de trânsito, leve, média, grave ou gravíssima. E Tirelli, na prática a gente sabe que tem exames, diversas coisas para renovar a habilitação. Como é que isso vai funcionar agora na prática com essa nova medida que entrou em vigor? Olha só, o processo de renovação ele vai ser automático. Então, aqueles condutores que atenderem os critérios de não terem sofrido nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses do ano da sua renovação, terão sua habilitação renovada automaticamente, sem a necessidade de expedição do documento físico, somente no documento digital. Caso a pessoa queira o documento físico, aí ele precisa pagar as taxas do órgão emissor, no caso do Detran do Estado de São Paulo, taxa de emissão e taxa de postagem. A renovação, atender os critérios, automaticamente gera o novo prazo de habilitação. E qual que é a expectativa em relação a essa nova regulamentação? O que se espera desse modelo ao longo dos próximos meses, em termos de impacto para os motoristas e para o sistema de trânsito em geral? Olha só, nós esperamos que as pessoas tenham mais consciência no trânsito. O Registro Nacional Positivo de Condutores já é antigo e já existe. Ele já traz alguns benefícios aos condutores, pouco divulgados, inclusive. Com essa nova medida vinculada ao Registro Nacional, espera-se que os condutores eles apliquem melhor as regras de segurança viária, respeitando as regras de velocidade, circulação, regras de estacionamento, preferências, as regras gerais de trânsito que todos devem aplicar, mas aí com esses benefícios podem ser melhor direcionados e nós esperamos uma diminuição do número de infrações de trânsito, consecutivamente o número de sinistros de trânsito. É isso, Tirelli, muito obrigada pela sua participação e a gente fica aqui com mais um Boletim Entrevista. Até mais! E todo dia aqui no Boletim te informamos sobre as vagas de emprego abertas no Pátio de São José. É hora da nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, administrador de fundos e carteiras de investimento, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, ajudante de obras, assistente administrativo, atendente de lojas e mercados, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de escritório, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de padeiro, caseiro, conferente de carga e descarga, controlador de acesso, copeiro, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, dedetizador, eletricista de instalações industriais, empregado doméstico faxineiro, empregado doméstico nos serviços gerais, funileiro de automóveis, garçom, gerente de marketing, mecânico de montagem de máquinas, operador de caldeira, operador de pá carregadeira, operador de teleatendimento ativo,
operador de vendas, serralheiro, servente de pedreiro, técnico de manutenção industrial, trabalhador de preparação de pescados, vendedor de comércio varejista, vendedor de comércio atacadista, vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de empacotador à mão, operador de teleatendimento ativo e repositor de mercadorias. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E para quem quer começar a praticar algum esporte nesse início de ano, então essa notícia é para você. O programa São José Viva abriu pré-inscrições para atividades esportivas gratuitas para toda a população. Ao todo, são 42 modalidades, sendo 8 exclusivas para pessoas com deficiência, distribuídas nas unidades esportivas públicas do município. E para a gente saber como se inscrever, a repórter Ana Vitória Caxias traz todas as informações para a gente. Boa tarde, Ana, tudo bem? Oi, Ju, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, já estão abertas as inscrições para o programa São José Viva, aí, o aplicativo que tem diversas modalidades para os municípios participarem, tem também para pessoas com deficiência. E para a gente entender melhor como é que funciona, eu converso com o Fernando Valles, ele é diretor de Esporte e Lazer. Fernando, boa tarde. Para quem está em casa entender, o que é o São José Viva? Boa tarde. O São José Viva é um aplicativo que é o caminho para que você entre para as nossas atividades físicas regulares da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. E Fernando, a gente está aí com diversas inscrições abertas. Quais modalidades esportivas aí a população pode encontrar e que estão disponíveis? Olha, ela vai encontrar desde esporte de quadra, futebol, vôlei, basquete, natação, esportes de salão como ginástica, dança, lutas, artes marciais, né? Então, são diversas, são 42 modalidades à disposição da população, mais 8 especificamente para pessoas com necessidades. E quem está em casa, está assistindo essa nossa entrevista, quer participar, como que ela pode fazer para participar do São José Viva? Ok, é bastante simples, né? Você vai no seu celular, instala o aplicativo São José Viva e ali você escolhe o local, os dias e horários, né, e a atividade que você quer fazer. Você faz uma pré-inscrição, quer dizer, no momento que você faz uma pré-inscrição não garante ainda a sua vaga, mas existindo a vaga, você será chamado para as atividades que a gente desenvolve nos 53 unidades esportivas. E como que o munícipe sabe que se foi chamado, ele tem um tempo para fazer essa inscrição depois que ele é chamado? Sim, a partir do momento que você faz a pré-inscrição, né, e tendo a vaga, a gente faz um comunicado via aquele e-mail que você fez o cadastro no aplicativo. Você tem 5 dias úteis para vir fazer a inscrição naquela unidade que você foi sorteado, que você foi, são todos sorteios, né, que você foi pré-inscrita. E a partir daquele momento você leva uma documentação, documento pessoal, para você efetivar a sua matrícula. E Fernando, para a gente finalizar, qual que é a importância aí do São José Viva para a população? Olha, o aplicativo ele é a porta de entrada para qualquer atividade nossa nos centros esportivos, nas unidades esportivas, aquela unidade que está lá no seu bairro. Então ele é a porta de entrada. Então é extremamente importante que além de você fazer a sua pré-inscrição lá, que você mantenha atualizado. Vamos dizer que lá na frente você mudou de e-mail, atualize no aplicativo São José Vivo. Então ele é a porta de entrada e ali a gente faz toda a comunicação com você sempre que há necessidade. É isso, Fernando, muito obrigada. Então, Ju, a gente lembra, né, que o aplicativo está disponível para Android e iOS e que as pessoas aproveitem aí as modalidades que estão com vaga aberta. Eu volto com você no estúdio. Que demais, Ana. Obrigada pelas informações. Bom para inscrever a criançada em algum esporte ou tirar aquela promessa do papel de que iria fazer atividade física nesse ano, né? E melhor, tudo de graça. Bom, e o tempo, hein? Como será que fica nesta quinta e sexta-feira? Vamos ver na previsão. Hoje, quinta-feira, a tarde será marcada por pancadas de chuva e por temporal durante a noite. Temperatura máxima de 29 graus e mínima de 19. Já amanhã, sexta-feira, o dia será nublado e chuvoso. Durante a noite, a chuva diminui a intensidade, mas não para. Temperaturas que variam entre 25 e 19 graus.
E com esse calor todo, nada melhor do que uma piscina para refrescar. A combinação parece perfeita, né? Mas pode esconder perigos. Assim como cresce a procura por piscinas, também aumenta os casos de afogamentos nessa época do ano. A atenção precisa ser redobrada e medidas de prevenção podem ajudar a evitar acidentes e até fatalidades. Só uma piscina mesmo para refrescar um pouco nesse verão. Nesse clube, em São José, o maior movimento do ano acontece em janeiro. Todos à procura de um alívio temporário para o calor. A maioria dos nossos visitantes são pessoas de fora, né? Fundo do Vale, sul de Minas, São Paulo, Litoral Sul, ABC, né? Então vem muita gente fora, né? Muita gente que faz bate-volta, alguns que se hospedam em hotéis e ficam pro dia seguinte, vem no sábado e fica pro domingo, mas a maioria é bate-volta. Acontece que, além da tranquilidade, as piscinas também podem representar alguns perigos. Então, assim como o movimento, nessa época cresce também a necessidade de cuidado. O que traz isso para a segurança é o banhista, ele não cumprir as regras da política interna ou da segurança interna do parque. No modo geral, o princípio é não correr dentro do parque, porque existe o piso molhado por conta de piscinas, né? Não dar salto acrobático nas piscinas, como mortais, pulo de cavalinho ou salto girado, porque pode ocorrer um risco de escorregão e causar um paraplegismo, um tetraplegismo, dependendo da queda, né? Então os guarda-vidas e salva-vidas vão fazer a orientação para esses. Outro perigo passa despercebido dentro da piscina. Os ralos usados na circulação da água estão entre as causas de acidentes. O risco está principalmente no cabelo, que pode ficar preso à sucção. Aqui esse problema foi resolvido. O ralo de fundo, ele puxa normalmente como fosse um ralo normal de pia, só que ali não tem essa sucção, né? Tem um sistema de segurança aí para não fazer isso aí, porque os filtros são próximos. Mas o cenário muda quando a piscina não fica em um clube. Nas residências, a falta de monitoramento faz com que o risco seja maior. É nesse tipo de ambiente que se concentra a maior parte dos acidentes. 16 pessoas morrem afogadas no Brasil todos os dias. E quase metade dessas mortes, 42%, acontece antes dos 29 anos. Esses números da Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, mostram que o afogamento continua como uma das principais causas de morte evitável no país, principalmente entre os mais jovens. Nas redes sociais, são dezenas de registros de acidentes como esse. Um instante de desatenção que se transforma em perigo. Foi o que aconteceu com a Liz, essa menina de 4 anos. Nesse caso, ela já estava preparada. O Juan, pai da Liz, sempre teve medo que isso acontecesse e decidiu se prevenir. Eu sou médico e durante 12 anos eu trabalhei numa sala de emergência. Todo verão eu atendia mais ou menos umas 2 a 3 crianças afogadas. Os meus 2 filhos, meu maior medo era os 2 se afogarem na piscina. O hospital ali deixa a gente com várias imagens na mente. Então eu me preocupei muito. E aí a Liz, com 6 meses de idade, eu levava na natação, a minha sogra levava na natação, estimulava ela. Depois que ela começou a nadar mais sozinha, começou a nadar no mar comigo. Nadava no mar comigo, de boinha, depois sem boinha, foi evoluindo, perdendo medo. Porque eu tinha medo disso, tinha trauma disso. E a casa da minha sogra, na filmagem ali, dá pra ver que não tem cerca em volta da piscina. Porque desde pequeno a gente sempre ensinou. No comecinho era cair, nadar pra borda e segurar. Agora ali já tá mortal de costas na piscina, graças a Deus. Preocupada, a Solange também decidiu se prevenir, mas de outro jeito. Para afastar o perigo, ela colocou essas grades. Agora os pets ficam em segurança, até porque se não for assim, eles aproveitam. E as crianças também, quando a gente recebe os amigos, a gente tem toda a segurança de ter aquele papo legal, aquela conversa legal, sabendo que não vai ocorrer nenhum incidente ou acidente na piscina, né, por conta dessas grades. Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros reforça a prevenção como a principal aliada dentro e fora das piscinas. Dos pais, a supervisão em 100% do tempo é evitar com que você tenha algum desvio de atenção. No momento que a sua criança, o seu filho, está na piscina, você deve voltar a sua atenção totalmente para ele, evitar mexer no celular ou qualquer outra atividade aí alheia à atenção com a criança. E também
já em outra faixa etária, no que diz respeito aos jovens e adultos. É ideal que se evite o consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar na água, né? E também as conhecidas aí manobras arriscadas que as pessoas fazem na piscina, que podem acabar se lesionando e se vitimando aí, a pessoa acabar se vitimando e se afogando, tanto devido às manobras que ela executou, como também as habilidades insuficientes dela ali de natação, né? E o Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito bom ter sua companhia. Amanhã te espero de novo a partir das 2h da tarde. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação, todas nesse endereço que aparece aí na sua tela. Um abraço, até logo!